Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Quem vos fala, Pastor Ulisses. Somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, localizada na rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belford Roxo. Estamos mais uma vez partilhando com os irmãos esta live, em motivo de estarmos em obediência às autoridades competentes, estarmos com as portas da igreja fechadas, mas não podemos nos afastar da comunhão e da reflexão sobre a palavra de Deus. E não somente sobre a palavra de Deus, mas sobre assuntos relacionados ao nosso dia a dia. Uma palavra que venha trazer um despertamento para cada um de nós, de forma que nós venhamos a crescer, a sermos edificados, através da palavra de Deus, da palavra de sabedoria também. Missionária Lucimar, Deus abençoe, grande abraço para a senhora. Espero que todos estejam bem aí no seu lar. Hoje, sexta-feira, Semana Santa, envolve uma cultura, um cerimonial, envolve mais uma mística. À luz da realidade do dia de hoje, tem envolvido mais uma mística do que qualquer outra coisa. Rodolfo, quanto tempo, né? Saudações para você. Dá um abraço aí na minha tia, dá um abraço na tua mãe, no teu pai, tá? Que bom, fico feliz. Eu quero dizer para os irmãos que na Semana Santa, estamos envolvidos muitas das vezes mais diretamente com a cultura do que com a consciência de entendermos o que foi que o Senhor Jesus fez, de qual foi o propósito, o projeto salvífico para mim e para você também. Então, às vezes, uns comem carne, mas aí na sexta-feira não comem carne, vamos comer peixe, porque é Semana Santa, por causa do sangue, por causa disso, daquilo outro. Ora, eu não estou querendo turbar a mente de ninguém, mas o mais importante que tem que estar no nosso coração é entender o que foi que aconteceu. Na sexta-feira santa nós falamos, pastor Adalberto, grande abraço, preciso falar com o senhor, depois da live nós vamos estar fazendo contato, me manda a notícia da missionária Selma também, minha prima Kátia, Deus é maior, Deus é soberano, creia e apenas creia, tá? Beijo no seu coração. Porque nós precisamos entender o projeto salvífico de Deus para a nossa vida. E não é a preocupação se eu devo comer carne ou não devo comer carne. Pastor Marcos, grande abraço. Que vai mudar quem sou eu ou não. Eu preciso ter uma consciência do projeto, daquilo que foi feito, que foi criado lá no céu, que foi preparado lá no céu para que eu fosse alcançado aqui. Eu quero trazer hoje uma palavra de reflexão para os irmãos. Hoje, de fato, eu não quero me demorar, eu quero ser bem breve, porque nós precisamos entender o que é que o Senhor quer. Não podemos invalidar aquilo que Ele já predeterminou para nós. Bispo Marcos, que saudade, hein? Quanto tempo! Deus abençoe o senhor. Precisamos nos ver. Aleluia. Porque se você come carne no dia de hoje, ou se você não come carne no dia de hoje, isso nada é. O que nós precisamos entender é que a data de hoje, ela faz sombra à importância do que fora feito.
O Senhor foi para aquela cruz no meu e no teu lugar. Porque se não fosse dessa forma, não haveria oportunidade salvífica para mim e para você. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. As pessoas... Glória a Deus. Acho que voltou. Voltou, graças a Deus. Bom, isso não vai nos parar, isso não vai nos atrapalhar. As pessoas hoje estão assim um pouco mais reflexivas em razão de uma patologia, né, de um vírus que se apresentou e pessoas estão morrendo e não se descobre uma cura. Enquanto não publicarem na mídia que há uma cura, as pessoas vão continuar vivendo uma vida desconfortável, temente. Irmã Rosélia, Deus abençoe a senhora. Um abraço para a senhora, um abraço para o seu Regi. Aleluia, minha esposa, a missionária Adriana. Beijo no coração, meu amor. Então, enquanto não se declara uma cura para esse coronavírus, as pessoas ficam numa comoção muito grande. E o medo da morte, o medo de tantas coisas, fica assolando. Mas no dia que a imprensa, que a mídia televisiva anunciar que foi encontrado a cura, encontraram uma vacina que cura de imediato, que anula o coronavírus, o Covid-19, o que vai acontecer? A busca vai ser muito grande, as pessoas vão correr atrás de tomar essa vacina, e logo depois, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? O descaso. Eu estou falando isso para você e para mim, porque nós também vamos estar envolvidos nesse contexto. Hoje, qualquer coisinha que nós fazemos, nós lavamos a nossa mãozinha com água e sabão, passamos álcool gel e tá tudo certo. Vamos no mercado, temos o cuidado, não manuseamos as coisas, ou então quando manuseamos, não passamos mais a mão no rosto, nos olhos e não fazemos nada. Chega em casa, logo a gente quer lavar a mão, quer passar sabão, quer passar álcool gel. Não é assim que está funcionando hoje? Aleluia, missionária Selma, Deus abençoe. Mas o que vai acontecer? Quando descobrirem a vacina, as pessoas, dentre as quais muitos serão nós, os cristãos, os esclarecidos, vamos deixar de se preocupar com essa higiene de lavar as mãos, vamos deixar de passar álcool gel. Ninguém mais vai querer comprar álcool gel para dentro de casa. A pessoa vai passar uma aguinha na mão e olhe lá. Vai no mercado, segura no carrinho de mão, esfrega o olho, pega alguma coisa, bota na boca. Tem uma coisa que eu não vejo mais, mas não sei se está se fazendo. Antigamente, quando se chegava no mercado e tinha aquele montão de linguiça lá exposto, aí você ia comprar linguiça, aí você via que alguma pessoa falou, não vou experimentar se essa linguiça é boa. Pegava um pedacinho e comia, essa aqui é boa, vou levar um pedaço dessa aqui. Aí ficava aquele troço, né, um pedaço que foi tirado, aí outra pessoa ia lá e pegava um pedaço também, né? Então, completamente com falta de higiene que se fazia isso. Então, se encontrarem a vacina, as pessoas vão relaxar novamente. Sabe por quê? Porque vai falar assim, não, se pegar coronavírus, a gente vai ali tomar vacina e acabou o problema. Eu tenho certeza do que eu estou falando, meus irmãos. Aleluia. Eu tenho certeza do que eu estou afirmando aqui. Sabe por quê? Porque essa é a cultura que está disseminada em nós. E não uma cultura de transformação. Que isso, pastor Ulisses? Poxa, pastor, mas que palavra dura na sexta-feira santa. Né? Que palavra necessária. Porque todo dia é dia de libertação.
até na sexta-feira santa, até no domingo de Páscoa. Todo dia é dia de nós nos libertarmos. Todos os dias é dia de nós sermos ajustados, constrangidos pela palavra, para sermos pessoas melhores, ainda no findar desse dia e no dia seguinte. E glória a Deus, se amanhã você ouvir uma outra palavra que te ajuste mais, para que você seja melhor. E glórias a Deus, se no domingo você ouvir uma outra palavra que te ajuste mais, para que você se torne uma pessoa melhor. Meus irmãos, porque é dessa forma que nós temos que seguir. Porque estreito, muito estreito, é o caminho que conduz à salvação. Então, a cultura de melhora, de evolução, ela tem que ser uma constante na nossa vida. Nós não podemos ficar oscilando. Coronavírus, não tem cura declarada. Vamos vigiar, vai usar máscara. Aonde for, tá com máscara. Não manuseia nada sem antes colocar luva das mãos, para evitar a contaminação. Aí descobrem a vacina, toma a vacina, pronto, relaxa-se tudo. Mas e outras doenças mais? Vai, pega em algum lugar onde porventura possa o rato ter passado e ter urinado, enfim. Você pode pegar uma leptospirose. E se você não vigiar, ela pode te matar. Então as transformações, elas têm que ser num princípio evolutivo na minha e na tua vida. Então, se com essa patologia nós aprendemos que há necessidade de sermos mais higiênicos, que assim seja. E não venhamos nos relaxar depois só porque apareceu a cura. Falar isso torna-se, se não fosse trágico, seria cômico. Existe uma teologia, o bispo Marcos, grande professor de teologia, foi meu professor, né? Aprendi muita coisa com esse homem. E existe uma teologia triunfalista que hoje ela está disseminada. Se eu quiser comentar, pode comentar, bispo Marcos. Existe uma teologia triunfalista que já diz que você já está salvo e está tudo certo, e oba, não se preocupe mais. O sangue de Jesus te purificou, está tudo certo. Então pode ficar em casa se é por isso. Não precisa mais ler, não precisa consagrar, não precisa buscar, não precisa mais amar ao próximo, porque você já está garantido. Alguns falam assim, não, eu já estou com o meu passaporte carimbado para o céu. Aí eu vejo a Bíblia falando assim, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Porque até na hora do embarque você pode tropeçar e cair, irmão. É verdade. Então o teu posicionamento, a tua luta contra o mal, a tua luta contra a carne, a tua luta contra a vaidade e tantas outras coisas mais são constantes. Você tem que vencer ela até o último instante. E essa luta só vai acabar depois que você atravessar o portão. Quando você atravessar o portão, aí não há guerra, não há tristeza, não há choro, não há doença, mas só do lado de lá. Enquanto estivermos no curso, no mundo tereis aflições. Está escrito, né? Está escrito dessa forma. Então compete a mim e a você termos um posicionamento diferenciado, lutando contra o mal, nos arrependendo dos maus caminhos, buscando a verdade de Deus, acreditando no Criador, no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou partilhar com os irmãos uma palavra
que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Você que estiver com a sua Bíblia perto, você abra. Se quiser fazer a leitura junto comigo, faça a leitura, nos acompanhe. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, bendito o nome do Senhor. Compartilhe essa live, irmãos. Compartilhe no seu grupo de amigos, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ser edificado pela palavra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Existem pessoas que nesse momento podem estar passando por situações difíceis, necessitando de uma resposta, necessitando de um milagre da parte de Deus. E talvez será você esse propagador de boas novas. Amém? Visite lá o nosso canal no YouTube. Também se inscreva lá no nosso canal. Tudo escrito em caixa alta. Ademide Ministério Derramar. Você entra no nosso canal no YouTube, faz a sua inscrição. Aí pastor Adalberto já compartilhou com os amigos. Muito obrigado, pastor Adalberto. Você faz sua inscrição lá no YouTube, deixe a sua like, a sua curtida. Tem um sininho lá, clica no sininho que toda vez que nós tivermos uma nova publicação, você vai poder ser informado e assistir para ser edificado pela palavra. Eu não sei, eu confesso aos irmãos que eu não sei quando nós receberemos pelas autoridades governantes a autorização para reabrirmos as portas da igreja, para estarmos cultuando fisicamente no templo, todos juntos. Mas eu pretendo seguir em frente com os vídeos, com a live. Eu pretendo dar seguimento nesse trabalho para que, independente de que sejam ou não membros do ministério a qual o Senhor me confiou, eu torço para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas pela palavra, seja você de perto, seja você de longe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mateus 3 nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira,
recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Queridos irmãos, vemos aqui uma palavra de João Batista, chamado o precursor do Senhor. Veio preparar o caminho, veio chamar o povo a uma transformação, ao arrependimento, veio chamar o povo a importância de viver uma novidade de vida, de ter uma mudança verdadeiramente. E a palavra de ordem era: arrependei-vos. Eu fico pensando, talvez as pessoas falassem assim na segunda-feira: quer saber? Não estou fazendo nada, vou lá no Jordão. Eu vou lá no Jordão para ver o que ver o João Batista, ouvir uma palavra. Vamos ouvir uma palavra com o João Batista. Aí chegava lá, qual era a palavra de ordem? Arrependei-vos, arrependei-vos. Caramba, dura essa palavra, né? Vou embora. Terça-feira, não vou não. Ainda estou meio ferido da palavra de ontem. Isso é só uma ilustração, tá, meus irmãos? Aí chegava na quarta-feira, vamos lá ouvir. Aí o que seria dito? Arrependei-vos. Na sexta-feira, arrependei-vos. No domingo, arrependei-vos. Todo dia, João Batista trazia uma palavra, e era uma palavra de arrependimento. Era uma palavra para despertar a todo aquele povo a importância de se arrepender, de ter a sua vida conduzida de forma diferenciada. Ué, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso para você e para mim? É que hoje em dia está faltando pessoas para abrir a sua boca e falar em voz alta: arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos. Ouvimos muita promessa, muita chave de carro, chave de casa e pouca chave de fenda, né? Não ouvimos mais falar de machado, do machado para pegar na raiz. Não ouvimos mais falar de pá, que vai pegar aquilo tudo e jogar para o alto. A palha, o vento vai levar para longe, e o trigo vai cair ali naquele mesmo lugar e depois é juntado no celeiro. E a palha vai ser queimada, como acabamos de ler agora, num fogo inextinguível. Então não se fala muito disso. As pessoas não querem mais falar sobre isso. Como falei ainda agora, uma igreja triunfalista, ela não quer, não é interessante, não é bom falar sobre arrependimento. Mas João Batista estava lá, anunciando. Ele não queria saber o que iriam pensar. Ele não estava preocupado se ia ter público grande ou pequeno, mas ele estava lá. E ele se manteve lá na sua posição, fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Eu falando isso para os irmãos agora, eu me lembrei de Débora.
E a Bíblia fala o seguinte, que Débora julgava o povo debaixo das palmeiras de Débora. Então havia palmeiras e ali ela permanecia. E aquelas palmeiras, aquele lugar, passou a ser conhecido como Palmeiras de Débora. Então Débora julgava o povo debaixo das palmeiras de Débora. Lendo o texto nessa forma, parece redundância, mas não. O que está dizendo é o seguinte, que ali as palmeiras de Débora era um lugar de resistência. Palmeira estava se referindo à resistência. Então, o lugar de resistência de Débora, o lugar onde Débora se mantinha lá, ela estava sempre lá para julgar o povo, ela estava sempre lá para dar uma palavra de ordem para o povo. Assim como o Jordão, a beira do Jordão, o era para João Batista, ele estava sempre lá. Vamos lá ouvir o que João Batista está falando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Talvez todos os dias que alguém fosse lá, ouviria essa mesma palavra. E se nós pararmos para pensar, eu não quero misturar, não quero confundir a cabeça de ninguém, mas era até algo aprazível, irmãos. Sabe por quê? Principalmente para os pobres, para os mais necessitados ou os menos favorecidos. Porque na cultura antiga, se você pecasse, você cometeu algum erro, alguma falha, alguma falta, você teria que sacrificar. Então você teria que levar ao templo um animal. Então você era uma pessoa que tinha 10 ovelhinhas. Aí você cometeu uma falta muito grande. Aquela falta ia te custar uma ovelha como sacrifício. Então você teria agora 9. Então, para quem tira o seu sustento daquelas 10 ovelhas, ou daquelas 10 cabras, por exemplo, e agora tem uma menos, o leite que você tinha, que você vendia, e que dele você tirava o seu sustento, agora você perdeu 10% daquilo que sustentava a sua casa. E se errasse de novo, perderia mais uma. E de novo mais uma. E de repente chega um profeta na beira do rio e diz assim, ó, agora você precisa se arrepender. O mais importante agora é você se arrepender. Porque se você se arrepender e ser batizado, confessar os seus pecados e for batizado, acabou. Você não precisa mais ficar mandando matar os seus animais, não. Mas não se afaste de Deus. Não se afaste. Então talvez alguns por curiosidade, penso eu falando, e sendo responsável por aquilo que falo, se estiver errado. Então penso que algumas pessoas acharam isso algo extraordinário e foram lá e se batizaram. Outros foram por amor mesmo, já não aguentavam viver, levar a vida que levavam. Por que, pastor, que o senhor falou dessa forma? Que alguém achou extraordinário e foi? Eu estou dizendo isso para você porque hoje em dia existem pessoas que estão se batizando. Não nos dá prazer. Irmãos, eu sou um pastor, pela misericórdia do Senhor. Eu sou pastor de ovelhas, assim como tem outros pastores aqui que estão assistindo. Geralmente pastor Márcio Elísio, o bispo Marcos, pastor Adalberto, pastor Patrick. Pastor Patrick, um grande abraço para o senhor. Então a gente sabe o quanto dói falar sobre esse assunto. Mas tem pessoas que se batizam por se batizar, por uma situação de desespero, e logo depois do batismo, daqui a pouco não querem mais a Cristo e se afastam do Senhor. Então não tinha verdadeiramente
um vínculo, não quiseram formar um vínculo verdadeiramente com o Senhor. Quiseram apenas. Verônica, minha cunhada, grande abraço, Deus te abençoe. Assim que possível, manda a notícia do meu sogro, tá? Como é que ele tá? Marisa também, tá bom? Um abraço a todo mundo aí. João, Deus abençoe. Então as pessoas, em alguns casos, elas vão até as águas por uma causa de desespero, ou porque precisam apenas de um milagre, mas não querem ter uma vida de seguir, se esforçar em seguir ao Senhor, uma vida transformada. E isso, na verdade, tem a ver com o que eu comecei a falar no princípio. Se alguém te oferece a cura do coronavírus, você vai lá, toma a vacina. E depois, você não se preocupe em se cuidar mais. Porque se acontecer de novo o coronavírus, você vai lá e toma a vacina e acabou, está resolvido. Então você relaxa. Então as pessoas desciam as águas, passavam pelo batismo, e em alguns casos, penso eu, as pessoas daqui a pouco deixavam de dar a devida importância àquilo. João Batista tinha uma vida diferenciada. Aqui a palavra fala, usava vestes de pelo de camelo, um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Até a sua alimentação era diferenciada. As suas vestes eram diferenciadas. Havia um propósito específico, mas eu não quero me aprofundar nisso aqui, porque a mensagem que eu quero passar para você hoje tem uma importância muito grande. E eu já vou chegar até ela. Mas aquela multidão, começa a analisar, as pessoas começaram a ir ao batismo de João Batista, e aqueles que vinham para o batismo de João Batista, eles não iam mais sacrificar no templo, não precisava mais do sacrifício do templo. Então talvez tenha dado uma queda, no faturamento, na movimentação do templo. E no versículo 7 nos diz assim: vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então alguns dos fariseus e dos saduceus também foram lá para ver o que está acontecendo. Que negócio é esse? Que batismo é esse? Que coisa misteriosa é essa que agora do nada surge com uma promessa de que, vamos supor, facilitando a comunhão com Deus? E no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E o que seria isso para mim e para você hoje? Frutos dignos de arrependimento. Aquele que mentia não mente mais. Então você falar a verdade hoje e não mentir é fruto de arrependimento, é fruto digno de arrependimento. Aquele que era violento hoje é pacífico, hoje não faz mais o uso da violência. Então o fato de você não usar a violência e ser pacificador, isso é fruto digno de arrependimento. Aquele que era fofoqueiro, caluniador,
e hoje mantém a sua boquinha fechada e não fala mais da vida de ninguém, e também não quer saber da fofoca, fruto digno de arrependimento. Porque muitas pessoas dizem que mudam e não mudam. Uma vez eu falei para uma pessoa, ela está online, não preciso fazer citação de nome, ela está online, e eu disse para essa pessoa: preste bem atenção no que eu vou falar. Falei isso olhando nos olhos, e disse o seguinte: quando nós estamos na igreja e falamos uma palavra, e nós vemos a pessoa chorar por causa da palavra, aquele choro significa remorso e não arrependimento. Remorso. Está chorando porque o que fez de errado está te incomodando, está doendo. A palavra que foi ministrada ou que está sendo ministrada está indo de confronto àquilo ali. É quando você tem um machucado. Hoje não, porque o mertiolate não arde mais, né? O mertiolate não abre, mas eu que não sou novinho, eu sou da época que o mertiolate ardia, e ardia muito. Então você se ralava, aquela parte ali estava sensível. Aí a sua mãe está rindo, né, Verônica? Você também é da época que o mertiolate ardia. Então a mãe vinha com aquele mertiolate: não vai arder não. Aí a gente falou assim: mãe, sopra, por favor. Lembra disso? Aquela pazinha, Deus que me defenda, Senhor, me perdoe, mas aquela pazinha de plástico do mertiolate, quando aquilo encostava na ferida com o mertiolate, a pontinha daquela pazinha, até minha esposa está rindo aqui, a pontinha da pazinha já doía, já machucava. E o mertiolate, quando molhava o machucado, que dor horrível. Aí o que acontecia? Nós chorávamos, porque o mertiolate ele ia de encontro. Eu gosto de dar exemplo, sabe? Ia de encontro à ferida. E às vezes, quando as pessoas estão na igreja e vem uma palavra dura e a pessoa chora, é porque aquela palavra dura está sendo o mertiolate. Está rindo, pastor Adalberto? Mas é verdade, o senhor também é da época que o mertiolate ardia. Mais que eu, hein? Aleluia. Então, aquela palavra dura está sendo como mertiolate no seu machucado, na sua ferida aberta, que é o erro, o pecado que você cometeu. Aí você chora por causa daquilo, mas esse chorar é remorso, não está relacionado com arrependimento. O arrependimento será a mudança, será a mudança do seu posicionamento dali para frente. A missionária Selma falou que corria antes, não deixava botar o mertiolate. Então, depois desse choro de remorso, é necessário que haja uma vida transformada. Aí sim, eu acredito que houve o arrependimento, porque aquele que era violento não é mais, aquele que era fofoqueiro não é mais, aquele que era mentiroso não é mais, quem era roubador não é mais, quem era promíscuo não é mais. Aí sim, houve fruto, aleluia, de arrependimento. Aleluia. Versículo 9. Versículo 9 nos diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha, irmãos, é até engraçado isso, mas é sério. No começo, há cerca de 20 anos atrás, ou um pouquinho, há 22 anos atrás, aproximadamente,
eu li essa palavra e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa estranha que está acontecendo. Por que João Batista está falando que dessas pedras Deus pode fazer filho Abraão? E eu entendia que de repente tinha uma pedra no chão ali, e se Deus quisesse fazer aquela pedra crescer e se formar uma pessoa, faria. Uma coisa estranha, né? Talvez tenha gente ainda que pensa dessa forma. Não que com isso eu estou desacreditando no poder de Deus, não é isso. Mas quando a palavra fala aqui, eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, a palavra está dizendo, essas pedras, ela está fazendo sintonia, ela está ligada diretamente às tábuas de pedra. As tábuas de pedra da lei. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: se você é obediente à lei de Deus, se você está meditando, refletindo na lei de Deus, se você busca, não com perfeição, porque ninguém conseguiu cumprir a lei completamente, mas se você reconhece como verdadeira, se você se dedica, se você medita, se você reflete sobre a lei de Deus, a lei das tábuas de pedra, né? Como se fala aqui de pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então eu poderia dizer que eu sou filho de Abraão mediante a lei. Pela lei eu sou filho de Abraão. Então eu me credenciava como filho de Abraão pela lei. É isso que estava se dizendo aqui. É isso que João Batista falava. Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras, da pedra e da lei. E agora eu quero chegar ao escopo da mensagem. No versículo 10 está escrito da seguinte forma. Eu vou ler o 10, o 11 e o 12 diretamente, para que os irmãos entendam. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O versículo 10, 11 e 12, eles têm algo em comum, porque eles estão falando de fogo. No versículo 10 ele diz o seguinte: o machado está na raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto. Que bom fruto é esse, irmão? O pastor acabou de falar agora. São os frutos do arrependimento. Então a árvore que não produz bom fruto, a árvore que não se arrepende, a árvore que não tem mudança, é cortada pelo machado. E é lançada onde? No fogo. É lançada no fogo para quê? Para ser queimada. Esse fogo está relacionado a quê? A ser consumação, a ser consumida. Aquela árvore vai virar cinza. No versículo 12 diz assim: a sua pá está na sua mão, e ele limpará completamente a sua eira. Como já disse, o trigo era jogado num determinado lugar, e a limpeza dele se dava da seguinte forma: a pá suspendia e jogava para o alto. O vento batia e levava a palha.
esparramava a palha, e o trigo ficava naquele lugar. Depois aquele trigo era juntado e guardado no celeiro. E a palha, que estava sempre juntinha do trigo, ela foi separada. E depois que ela foi separada, ela foi para onde? Para o fogo. Para quê? Para ser consumida, para se tornar cinza. E no versículo do meio, entre o 10 e o 12, nos diz assim: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não quero turbar a sua fé, não. Mas também me entenda que eu não posso deixar de falar a verdade. Sou pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Creio nos dons de visão, de revelação, dons de línguas. Creio. Mas sou sensato acerca dessas coisas. A paz do Senhor, irmã Selma, obreira Selma Mendonça. Estou com saudade da irmã. Grande abraço, tá? Manda um abraço para Carol, seus irmãos. Deus abençoe a todos. Creio nos dons, creio nas maravilhas de Deus, mas não posso fantasiar ou criar algo em cima daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra como verdade. Então, quando ele diz que nos batizará com o Espírito Santo com fogo, é como se fosse o seguinte: o trigo vai ser batizado com o Espírito Santo, a palha com fogo. Aqui não está falando do fogo que os irmãos dizem, alguns irmãos dizem que é o fogo dos mistérios de Deus. Não é isso, irmãos. Por favor, não me queiram mal, mas eu preciso falar a verdade. Não é isso. Esse batismo com fogo aqui está dizendo que é o batismo do final dos tempos, como consequência, depois que for separado o trigo, o joio, palha, depois que for separado, haverá o batismo com fogo. Que é isso, pastor? O senhor está inventando. Vamos abrir lá em Malaquias. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 5. Olha o que diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo,
Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia aqui está dizendo que ele vai se assentar como derretedor, como purificador de prata. Ou seja, o fogo está se referindo a fogo, a calor de consumir. Mas vamos continuar aqui em Malaquias no capítulo 4. Vamos ler o verso 1 em diante, até o verso 3. Nos diz assim, tem como título, Malaquias 3, do 1 ao 5, tem como subtítulo A Vinda de João Batista. E Malaquias 4, do verso 1 em diante, mas vamos ler até o verso 3, tem como subtítulo A Natureza do Juízo de Deus. E diz assim: Pois eis que vem dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Como costumo dizer, graças a Deus, porque esta palavra está aqui bem antes de eu nascer. Não tenho parte com a escritura desta palavra. Ela já estava definida muito antes de eu nascer e de você também nascer. Então eu me posiciono agora como leitor e transmitidor, se assim podemos dizer, dessa palavra. Eu preciso te dizer a verdade, é o que está escrito. Então, meus irmãos, existe uma verdade da parte de Deus. Aqueles que creem, aqueles que buscam servir ao Senhor. Ô irmã Eliette, paz do Senhor, Deus te abençoe. Que bom tê-la aqui conosco na live. Compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos. Compartilhe essa live para que o maior número de pessoas possam ser alcançados por essa live. Ô Souza, como estamos? Precisamos nos ver, precisamos nos falar. Um abraço para ti e para a família, tá? Espero que todos estejam bem. Manda um abraço para o Marcinho lá, tá? Leva um abraço meu para ele. Diz que a vitória está perto. Então, como diz aqui na palavra, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para aqueles que querem, que desejam, que anseiam em seguir o caminho do Senhor. Mas também tem o fogo. O fogo que vai queimar, como está no versículo 10, que vai queimar a árvore que não dá bom fruto. O fogo que vai queimar, como está no versículo 12, a palha que será separada do trigo. Então o que eu quero dizer para você nessa noite de sexta-feira santa, onde de repente você comeu o seu peixinho, comeu camarão, comeu um bacalhauzinho, não quis comer carne vermelha,
Que não seja isso como que por cultura, mas que seja isso algo no seu coração, acerca de consideração, respeito e reverência àquele que morreu por mim e morreu por você também. Quer você creia ou quer não creia, ele morreu por todos nós, para nos dar uma oportunidade de alcançarmos a salvação. Mas ele deixa escrito na sua palavra: e próximo está o fim, próximo está o regresso do nosso Senhor para buscar os seus. E aí haverá um novo batismo para aqueles que não creram, para aqueles que negam ao Senhor. Haverá o batismo com fogo. Dura esta palavra? Sim, meus irmãos, porém necessária. Não me tenham como que por mal, porque eu amo a todos vocês. E eu preciso que as boas novas do Senhor sejam propagadas, sejam anunciadas. Ô Marcinho, grande abraço, querido. Deus te abençoe, estou com saudade sua. Eu preciso que as boas novas sejam propagadas, sejam anunciadas. Perto está a vinda do Senhor. Se porventura você ainda não é cristão, entrega a sua vida a Jesus. Se renda aos pés dele para fazer a vontade dele. Eu não estou dizendo para você se render a uma cultura, assim como é a cultura da Sexta-feira Santa, muitas das vezes. Eu não estou pedindo a você para se render a uma cultura. Eu estou pedindo a você para se render a Cristo, o autor da vida, aquele que pode te transformar. Mas como? Seja sincero com ele. Como já preguei em outras mensagens, com uma mulher do fluxo de sangue, ela disse toda a verdade. Então o princípio para mim, para você, é começar dizendo toda a verdade. Senhor, eu sou mau, a minha conduta é ruim, o meu caráter é assim, eu sou temperamental, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas eu estou cansado disso. Seja sincero. Hoje em dia eu sou assim, Senhor, porque eu preciso manter a minha fama de mal, que seja isso, ou porque eu fiz muitos inimigos, mas isso não me dá mais prazer. Eu sou o que eu sou quase por automaticamente, mas eu não quero, eu quero viver em novidade de vida. Eu preciso ter paz, eu preciso ter descanso no meu coração. Queridos irmãos, essa é a oportunidade. Se rende aos pés do Senhor. Hoje a igreja está fechada, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, dobra o seu joelho, fala com ele e chora na presença dele. Mas quando a porta da igreja abrir, vai, procura uma igreja onde tem alguém que fale a verdade para você, que não chegue lá no primeiro dia e diga assim: você é mais do que vencedor e não sei o que, eu estou vendo uma bênção enorme na tua vida. Não, tem que dizer para você assim: lave-se, limpe-se, tire toda a prática do pecado, da imundícia da sua vida, porque senão você não der. Se você não der, como disse aqui João Batista, a árvore já está posto o machado à raiz da árvore. Se ela não der bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Ah, pastor Ulisses, mas João Batista tinha uma palavra muito dura. É, irmão. Poxa, ele chamou os sacerdotes que estavam ali, os fariseus, saduceus, homens de religião, homens religiosos, e ele chamou de raça de víbora. Se o pastor hoje chamar alguém de cobra na igreja, misericórdia, até processo. Coisa horrível que vai ser. Só que eu quero te atentar por uma coisa, principalmente aqueles que não são leitores da Bíblia. Na Bíblia nos diz o seguinte: palavras de Jesus. Jesus disse: dos nascidos de mulher não houve quem fosse maior do que João Batista. Jesus disse isso. Mas ele também disse: mas o menor no céu é maior
que João Batista. Então, ainda que eu fosse comparado em nível, longe de mim, quem sou eu para isso? Mas ainda que eu fosse comparado em nível com João Batista, eu preciso aprender, sabe o quê? Que eu tenho que melhorar mais ainda. Porque se eu não melhorar mais, eu não entro lá. Então hoje, eu preciso cada dia mais melhorar. Então a palavra que eu ministro aqui sobre a tua vida agora, eu ministro sobre a minha também. E eu desejo que assim como ela está sendo remédio para mim, ela seja remédio para você. Ainda que arda como mertiolate, como nós falamos aqui. Não como o mertiolate de hoje, porque o de hoje não arde. Como o mertiolate do passado, que ainda ela arde em você e arde em mim, para nos fazer pessoas melhores. Essa é a verdade. Esse é o propósito da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Minha mãe também está online. Mãe, beijo para a senhora. Deus abençoe a senhora. Dá um abraço no meu pai aí. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Queridos, fiquem com esta palavra. Eu desejo do fundo do coração que haja salvação na sua casa, que haja salvação na sua família, que haja salvação entre os seus. Existem pessoas que precisam ouvir uma palavra verdadeira para serem alcançados pela graça do Senhor. Talvez você não seja o pregador da palavra, mas compartilhe essa live.